Amados irmãos, nós vamos continuar nossas considerações na epístola que Paulo escreve aos Colossenses. Mencionei na primeira consideração, que iniciamos fazendo uma abordagem da carta, o período que ela foi escrita, condensando num tempo pequenininho. O grande objetivo é usar as aplicações práticas dessa epístola para a nossa edificação e despertamento. Mas quero novamente trazer à nossa memória, irmãos, o valor dessa epístola, como todas as demais que Paulo escreve. Ela é contada entre as epístolas da prisão. Nós olhamos a carta aos Efésios, a carta escrita aos Colossenses. Nós olhamos entre as chamadas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e nós temos então uma carta endereçada pessoal de Paulo para Filemon. Então, o que eu quero trazer na nossa memória? É que há uma ligação muito forte entre essa epístola dos Colossenses, olhando também um paralelo com a epístola aos Efésios. Já mostrei muitas semelhanças de uma epístola com a outra. E quando você olha, então, aquela epístola pessoal escrita a Filemon, nós vamos ter novamente nomes dessa igreja relacionados na epístola a Filemon, que é o Arquipo, filho de Filemon. Provavelmente alguém que ajudava a compor o presbitério dessa igreja. Provavelmente. Então nós temos riquezas de informações, e Paulo, ao terminar essa epístola, vai nos trazer muitos nomes à nossa memória, nomes conhecidos. Mas quero destacar dentre eles Epáfras. Irmãos, esse homem viajou até Roma, logicamente visitar o apóstolo Paulo preso, visitar aquele irmão incansável na obra de Deus, levar um conforto àquele irmão, mas ao mesmo tempo preocupado com a saúde espiritual da igreja em Colossos. Que não só Colossos, mas podemos dizer Laodiceia e Hierápolis. Essas três cidades, irmãos, é muito interessante. Nós estamos olhando que, eu falei ontem que elas compunham, eu quero citar que entre Colossos e Éfeso, aproximadamente 200 quilômetros. Mas entre Colossos, Hierápolis e Laodiceia, era uma distância menor. Eles formavam como que o desenho de um triângulo. Colossos, Hierápolis e abaixo Laodiceia. O que eu quero trazer na nossa memória? Esses irmãos que eu falei ontem, comuns, como Epáfras, que não estão contados entre os apóstolos, Filemon, esse Arquipo, eles trabalharam, irmãos, nessa cidade, na pregação do Evangelho, cooperando com eles o Senhor, através do poder da sua palavra, e conversões foram acontecendo. Então nós vamos olhar nessa epístola preciosíssima. E uma das coisas que o apóstolo está escrevendo, chegou ao conhecimento dele, que alguns mestres, alguns falsos ensinadores, falsos mestres, estavam sorrateiramente tentando minar a fé dos irmãos em Colossos. Não só em Colossos, mas podemos pensar em Hierápolis, em Laodiceia. Um pensamento na mente desses falsos mestres, podemos dizer, que a pessoa que iniciasse com eles através, podemos assim dizer, de um estudo filosófico,
de mistério, estudando os astros, os anjos, através de um mistério escondido, iriam assim alcançar a libertação por meio desse conhecimento, de um falso conhecimento. Então, você vai perceber que nessa epístola aqui, Paulo vai trazer à nossa memória a palavra mistério. Mistério. Mas não é o mesmo mistério dos falsos mestres. É um mistério revelado. Paulo vai falar em Romanos 16 e 25 o mistério que esteve oculto ao longo das eras. Deus vai fazer conhecido, Ele vai repartir conosco. Ele vai abrir conosco esse mistério. Agora, olha bem, vou citar o verso 26 do capítulo 1. Ele diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestos aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Quero trazer mais uma vez um paralelo com a Epístola aos Efésios. Eu vou citar novamente que não vai ser demais pensar nisso. Na carta aos Efésios, nós somos colocados com Cristo nas regiões celestiais, assentados com Ele, em glória. Deus está olhando para mim e para você, imperfeitos e fracos, errantes muitas vezes, mas Deus não está olhando para mim, simplesmente para mim, mas na pessoa do seu Filho e contemplando a mim, naquele lugar de descanso, assentados. E quando você olha, ao falar, antes de falar do mistério revelado, Paulo está dizendo aqui, ao terminar o verso 27, o grande propósito de Deus para os cristãos em Colossos era fazê-los entender que eles tinham um privilégio, irmãos, de manifestar naquela cidade Cristo neles. Na carta aos Efésios, eu estou colocado em Cristo nas regiões celestiais. Mas na epístola aos Colossenses, o grande propósito de Deus é essa manifestação de cada salvo, de cada salva, de cada jovem, de cada irmã que é salvo. Cristo em você, meu irmão. Cristo em nós. E ele fala dessa esperança da glória. Esperança da glória. Irmãos, esse mundo precisa ser impactado com essa esperança. Esse mundo precisa sofrer esse impacto com essa esperança. Esse mundo mergulhado no terror desses últimos dias precisam conhecer essa esperança. Então nós vamos olhar, irmãos, mais uma vez os versículos que lemos ontem, quando Paulo começa a sua saudação. Eu vou ler os versículos e vamos meditar neles, do versículo 1 até o versículo 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e vai frutificando como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito.
é essa leitura e vamos considerar esses versículos que acabamos de ler. Nós vamos condensar esse tempo para que a gente não alongue, como estamos mandando essas mensagens com objetivo, com fins de cooperar, de ajudar, de animar irmãos. Em muitos lugares queremos assim não delongar. Mas quero trazer à nossa memória, meus irmãos, que essa igreja não foi esforço dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo. Novamente eu quero voltar que irmãos comuns, como Epáfras. O nome Epáfras quer dizer gracioso. Alguém que tem, me permita dizer, meus irmãos, conhecimento, a experiência dessa graça abundante que um dia o alcançou, o tirou do império das trevas e o transportou para o reino da luz. Então nós vamos falar um pouquinho desse homem mais para frente, mas quero pensar no apóstolo Paulo. Eu falei que Epáfras foi visitar Paulo na prisão, mas na verdade, Filemon, ou na epístola a Filemon, nós temos uma saudação de Paulo, e eu quero repartir com você isso. Verso 23, depois você pode ler na sua Bíblia. Sauda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Nós não temos detalhe da prisão de Epáfras, lá em Roma. Mas o certo é que ele estava com Paulo lá na prisão. Não foi simplesmente uma mera visita, talvez preso ali com Paulo. Alguém que se identifica com um companheiro. Alguém que se põe ao lado, junto, ombro a ombro. Como diz Paulo, ele fala aos filipenses. Paulo fala a respeito dos filipenses. E eu quero trazer também a nossa memória. Ele diz assim: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho e entranhável afeição de Jesus Cristo. Ele está dizendo: como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. É essa lembrança que Paulo tinha daqueles irmãos em Filipos. E esse irmão, cujo nome Epáfras, quer dizer gracioso, meus irmãos, que cada um de nós fosse uma expressão desse gesto desse homem cujo nome é Epáfras. Gracioso, alguém que encontrou graça, perdão e quer compartilhar desse perdão com os seus conhecidos, com pessoas de todos os lugares. Mas Paulo em todas as suas epístolas, ou uma boa parte delas, na sua saudação, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Um apóstolo, para ser chamado apóstolo. Lucas escreve em Atos, logo nos primeiros capítulos de Atos, ele tinha de ter andado com Jesus, presenciado a sua ressurreição. Primeiramente, andado com o Senhor Jesus em todo o tempo que ele esteve entre nós. Segundo, presenciado a sua ressurreição. Isto era uma autenticação de um apóstolo, e ele era chamado pelo Senhor Jesus. Ele não se auto-intitulava apóstolo. Aí você vai me dizer, mas como Paulo então se tornou apóstolo? Lembra que o Senhor Jesus apareceu a ele, lá em Atos capítulo 9. Nós temos a salvação de Paulo. Nós temos ali, podemos dizer, Paulo sendo agora chamado por Deus para ser um vaso escolhido, para levar o seu nome. Então nós estamos ouvindo em nossos dias homens se auto-intitulando apóstolo, homens usando esse nome, esse título de apóstolo. Meus irmãos, são homens indignos de credibilidade, não merecem
de forma alguma, nossa credibilidade, não merece que nós paramos para os ouvir. Mas vamos continuar. Um apóstolo quer dizer um enviado, para falar em nome daquele que o enviou, com autoridade. Um embaixador, ele tem autoridade da parte do seu presidente para representá-lo, não com as suas palavras, mas com as palavras que representaria aquela nação, aquele presidente. Então Paulo, ele é um enviado para falar em nome daquele que o enviou. Por isso ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Todo aquele conteúdo de doutrina, todos aqueles ensinos que o Senhor Jesus vai revelar a esses homens ao longo do cânon do Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos. Essa é a razão, essa é a grande verdade que Paulo quer trazer na nossa mente. Ele não é um aventureiro. Ele não é alguém que está chamando para ele essa posição. Mas ele é chamado por Jesus Cristo. E a segunda coisa que Paulo vai dizer, pela vontade de Deus. Quero alcançar os irmãos que estão me ouvindo nessa noite. Pela vontade de Deus. Tenho certeza que muitos irmãos e irmãs, e quero destacar algo nessa noite. Para os irmãos, pais, para as irmãs, as mães, para os filhos, crentes, a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita. E ao pensar na vontade de Deus, quando um pai tem esse conhecimento da vontade de Deus, como nós vamos viver a nossa vida como pais, como as mamães vão viver as suas vidas como mães, pela vontade de Deus. Um casamento segundo a vontade de Deus. Filhos que se colocam diante da vontade de Deus para obedecer os seus pais no Senhor. Então, pela vontade de Deus, a vontade de Deus em relação à minha vida num todo, num conjunto de situações que vão me envolver nessa vida, mas especialmente nas coisas de valores espirituais. E Paulo então cita aqui, e o irmão Timóteo. Irmãos, eu estive olhando, Timóteo aparece em saudações com Paulo. Timóteo, ele visitou a cidade de Éfeso. Timóteo não era um desconhecido, Timóteo era alguém da cidade de Listra. Provavelmente tornou-se também conhecido de informações por meio de Paulo. Irmãos que vão ser úteis na obra de Deus. Como é bom nós podemos informar por nome. Tal irmão, falar do nome desse irmão que ensina, que vive, que paga um preço por aquilo que vive, por aquilo que crê. Paulo está apresentando Timóteo a esses irmãos em Colossos. Nós lembramos da apresentação de Apolo, uma carta escrevendo acerca dele, falando dele. Áquila e Priscila apresentando aquele irmão por carta. Então, ao olhar aqui essa apresentação de Timóteo e o irmão Timóteo, irmãos, é precioso demais quando nós podemos ter companheiros ao lado. Na epístola que Paulo escreve, já encerrando, aos Coríntios, ele fala de um irmão, o irmão Sóstenes. Sóstenes pertencia à igreja em Corinto. Era um conhecido. A igreja não passava um período bom, espiritualmente falando, e nós temos ali Cloé, informando a Paulo também algumas coisas. Então, o que eu quero trazer à mente? É muito bom quando nós podemos falar de nomes conhecidos. Então, eu quero parar por aqui, mas ainda citar o verso 2. Aos santos e irmãos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Colossos. Aos santos. Todos os salvos em Colossos são chamados santos. Santos não é uma classe especiais dentro de uma igreja. Todas as pessoas salvas são santas, separadas.
É um ato da salvação que nos separa do pecado, do mundo. Mas esses irmãos em Colossos foram santificados pela salvação, mas ao mesmo tempo eles têm uma posição relativa àquilo que eles falavam que eram, santos. Eles são chamados de fiéis em Cristo Jesus. No império, numa sociedade na contramão, num mundo onde valores são repudiados e julgados fora, aqueles irmãos em Colossos estavam andando na contramão. Eram fiéis na profissão de fé que um dia depositaram. Então, quero trazer uma outra coisa à memória, irmãos. Ao mesmo tempo que aqueles irmãos estavam vivendo em Colossos, eles estão em Cristo Jesus. Lembra da carta aos Efésios? Lá com ele em glória, eu e você em glória com o Senhor. Aqui, os cristãos estão vivendo em Colossos, mas em glória. Eles estão em Cristo. Duas cidadanias ao mesmo tempo, só o crente tem. Então que isso traga paz, traga consolo aos corações dos meus irmãos esse dia de pandemia, vivendo isolados. Você, meu irmão, tem uma dupla cidadania. Alguns aí no Pará, alguns no Rio de Janeiro, alguns em Minas Gerais, alguns no Paraná. Mas nós estamos em Cristo Jesus, guardados nele. Que o nosso Deus se digne de nos abençoar grandemente. Vamos voltar a falar dessa epístola preciosa para cada um de nós. Amém.